Terceira parte do consultório desta tarde. Recordo que temos connosco o enfermeiro Carlos Figueiras. Tivemos a falar sobre a doença dos pezinhos, a paramiloidose, e abrimos agora a nossa linha de chamadas para que em direto possa tirar as suas dúvidas no âmbito da especialidade de enfermagem. Antes de atendermos o nosso primeiro telespectador a entrar em linha, estávamos a falar há pouco da questão da procriação deste tipo de pacientes e parece-me importante referirmos aqui, informarmos as pessoas de que atualmente há um tipo de fertilização in vitro que ajuda muito os pacientes a poderem ter filhos saudáveis. Exatamente. No hospital, só há um hospital no país que faz essa técnica, que é o Hospital de São João. Tem um nome extenso. Fertilização in vitro pré-implantatória. Muito bem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o futuro ser, filho de uma paramiloidótica ou de um paramiloidótico que tenha a doença, não vai ter a doença. Por conseguinte, com a fertilização in vitro pré-implantatória, esse rapaz ou essa rapariga que vai nascer sem a doença e vai viver muitos anos e é uma pessoa saudável. Normalíssima. Portanto, já existe cientificamente esse método de retirar esse gene que depois vai provocar a doença. Já existe há muitos anos. Neste momento, ao primeiro havia pouca gente a fazer, sabe como é sempre um medo, mas hoje já há muita gente a fazer fertilização in vitro. Só é pena que seja só o Hospital de São João a fazer essa técnica. Haviam ser mais hospitais a fazer essa técnica, porque aquele indivíduo que faça essa técnica numa clínica paga muito perto dos 10 mil euros. E estamos a falar de muito dinheiro, não é? 99% dos nossos doentes não têm dinheiro para fazer essa técnica, não é? Muito bem. Mas fica aqui esta informação de que existe este tipo de procedimento. Vamos então cumprimentar o nosso primeiro telespectador a entrar em linha connosco, Hugo Silva, de Vila Nova de Gaia. Boa tarde. Boa tarde. Quero deixar a sua questão, Hugo. Boa tarde. Sim, é o seguinte... O Hugo tem que desligar o volume do televisor e ouvir-nos só pelo telefone, está bem? Ok. Vamos lá então. É o seguinte, a minha esposa tem um historial na família dessa doença, paramiloidose. Sim. Já morreram cerca de 6 ou 7 familiares dela, tios, primos, avós, tudo com a doença dos pezinhos. Ela, quando esteve grávida, fez o teste, a ver se tinha alguma coisa, graças a Deus não tinha nada, mas a gente ouve o povo a falar e há pessoas que dizem que pode se manifestar até aos 40 anos. Ela, como tem 38, a minha pergunta era se convém fazer algum tipo de exame agora, nestes 2 anos, a ver se a doença se manifesta ou não. É só Muito bem. Então vamos ouvir a opinião do enfermeiro Carlos. Obrigado, sim. Muito bem. Olha, saiu-lhe a sorte grande. Saiu-lhe a sorte grande, que isto é mesmo sair a sorte grande. A sua esposa, se fez o teste e o teste deu negativo, a sua esposa nunca mais terá a doença. Nunca mais terá a doença, nem transmite a doença aos filhos. Porque é o seguinte, o senhor abre uma garrafa de champanhe e bebe um copo. Vou abrir, com certeza. Muito bem. Portanto, uma ótima notícia, Hugo. Estejam todos descansados, está bem? Obrigado, boa tarde. Obrigada e boa tarde. Ora, fico contente de darmos assim uma boa notícia destas, porque de facto percebemos que esta é uma doença complicada. Lírio Ferreira, liga-nos aqui da nossa cidade do Porto. Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Olha, diga. Antes de mais, queria lhe pedir um favor. Não deixe que a tratem mais por Rafa. Isso é diminutivo para masculino, não é para feminino. E a Rafaela é muito mais bonita do que um Rafa qualquer. Obrigada. Mas eu gosto de Rafa, sabe que na minha vida é muito raro chamarem-me pelo nome, a não ser, obviamente, quando estou assim, ao nível mais formal e tal, mas de facto é muito sugestivo chamarem-me tudo e mais alguma coisa menos Rafaela, mas sabe que Rafa são os jogadores de futebol, são os jogadores de hóquei patins, são os jogadores de não sei de quê. E não faz mal. Pronto, eu desculpe gosto. lá Mas não o faz aparte. mal.
Olha, eu queria cumprimentar o Sr. Enfermeiro que está aí. Eu estive muitos anos ligado ao Santo António, ao hospital. Conheci dezenas ou talvez centenas de paramiloidóticos com a PAF, não é? É assim que nós designamos a doença lá no hospital. E é uma história também muito engraçada quando falou aí dos labradores. O fenómeno de Unhais da Serra. Aquela localização que fica perto da Serra da Estrela, sim, onde há muitos paramiloidóticos. E então também se contava isso, que as madeiras que iam para os descobrimentos, onde se faziam os barcos em Vila de Conde, eram trazidas do interior, nomeadamente dessa zona, e foram os que traziam as madeiras, que proporcionavam as madeiras, que trouxeram a doença para o litoral, e depois os portugueses que me espalharam, andaram também espalharam a doença pelo mundo, nomeadamente no Japão e nos Estados Unidos, e ela está disseminada, de certa maneira, por culpa dos portugueses, não é? Porque os portugueses misturavam-se com os outros, não é o caso dos ingleses, misturavam-se. O outro aspecto que eu queria falar é uma dúvida que há um bocado me pôs aí, sobre o Tafamidis, portanto. O Sr. Enfermeiro disse que ficava a tomar o comprimido todos os dias, para toda a vida ou durante um período determinado? Toda a vida. Toda a vida. Toda a vida. Toda a vida. Não era a ideia que nós tínhamos. Não, toda a vida. Toda a vida. Assim, de facto, é muito caro. Para evitar o transplante, é muito caro, de facto. Eu assisti a muitos transplantes, conheci até doentes que chegaram de Barcelos a fazer 3 transplantes do fígado com rejeição, não é? Exatamente. Mas nós não podemos não podemos olhar a dinheiro para combater a paramiloidose ou outra doença qualquer. Por isso mesmo, nós fazemos os nossos descontos. Estas doenças raras ficam caríssimas. Porquê? Porque os medicamentos para estas doenças raras tem que haver muita investigação e depois, por exemplo, se fosse doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, havia milhões e milhões e milhões no mundo, o medicamento pagar-se-ia facilmente. Simplesmente, como este medicamento para a paramiloidose é para, a nível mundial, para 10 mil, à volta de 10 mil pacientes, é por isso que é um medicamento extremamente caro, não é? Agora, o que nós queremos, o que nós rezamos todos os dias, quem trabalha com os doentes paramiloidóticos, quem se preocupa com eles, quem os vê chorar, quem os vê rir, quem os vê a dizer, olha, Sr. Enfermeiro, o medicamento é porreiro e eu estou bem, estou impecável, já trabalho, etc, etc, etc. Isto é uma luta diária, é uma luta de todos nós e é uma luta de todos os portugueses e eu digo sempre isto, daqueles que pagam impostos, porque são dos impostos portugueses que vem esse dinheiro para comprar a medicação para que os nossos doentes não morram. Muito bem, vamos... Era só um pormenor mais que eu gostaria de acrescentar. Diga, Lírio, diga. Há um pormenor também que acontece, que eu assisti a explosões de alegria, porque quando a pessoa vai ser transplantada, é sempre aquela angústia, os conseguem, pagar a questão da compatibilidade, não é? Mas há um outro pesar que algumas mães e alguns pais têm. É quando os filhos já têm mais de 18 anos, a maior parte deles recusa-se a fazer o teste, porque não quer saber que tem a doença. E esses pais vinham angustiados e diziam muitas vezes, ele não quer fazer o teste, porque não quer saber. E isto era um drama, que é preciso fazer uma acentuação muito grande sobre este aspecto, porque esses jovens podem não querer saber, mas eles vão ficar numa grande incerteza e vão dar cabo do resto da saúde aos pais. O senhor tem toda a razão. E, obviamente que trabalhou num grande hospital. Podemos deixar aqui também uma mensagem, não Exatamente. é, Carlos? Obviamente que trabalhou num grande hospital, ou ainda trabalha, não sei, no Hospital de Santo António, é o hospital no mundo que especificamente na paramiloidose tem os médicos e os técnicos que mais sabem, porque não são só médicos, são médicos, enfermeiros e outras e doutores de outras especialidades. O senhor tem toda a razão. Simplesmente, hoje em dia, a informação é tão grande
que muita pouca gente sabe que... porque sabe uma coisa, quando um doente sabe que tem um medicamento para tomar e que fica bom, ele vai à procura de medicamento. Eu sei, porque conheço profundamente a doença, e o senhor nisso tem razão, eu sei que há doentes que podiam tomar a medicação, recusam-se a tomar e depois ficam na cama e morrem, não é? Mas fazem isso convictamente, não querem tomar. Portanto... Agora a explicação o senhor sabe qual é. Muitas vezes o suicídio, pá, nós podemos querer nos suicidar, é uma maneira de não nos suicidarmos, é não tomar um medicamento que é o nosso tratamento. Mas por isso é que a associação também tem aqui um papel importante, não é? Exatamente. Para transmitir às pessoas uma ideia de esperança e que esta doença não significa, como há uns tempos atrás, um fim tão mau, não é? Sim, portanto, exatamente. Hoje em dia há forma de combater tudo isto. Exatamente. O senhor do Hospital de Santo António, pois está muito dentro do assunto, e sabe também que neste momento os transplantes hepáticos são muito poucos, devido à medicação que o doente, ele falou até no nome do medicamento, e agora vai haver 2 medicamentos que já foram testados. Portanto, ainda mais 2 ajudas. Vai haver 2 grandes ajudas para os doentes paramileidóticos. Muito bem, agradecer a participação aqui do Lírio. Rafaela, posso só dizer uma coisa, Sr. Enfermeiro? Eu ainda conhecia o professor Corino de Andrade. E com isto termino. Muito obrigado. Grande homem. Obrigada, boa tarde. Grande cientista. Cumprimentar Maria Batista do Bom Barral, boa tarde. Boa tarde. Quero deixar a sua questão, Maria. É o seguinte, eu tive uma tia, irmã da minha mãe, que há uns anos, há 20 e tantos anos, teve precisamente esta doença. Estes sintomas todos, mas nunca nos foi dito que doença era. Sei que era realmente horroroso, ficou uma esquelética, dores horríveis, mas a cabeça dela sempre completamente bem. Perfeita. Lembrava-se de tudo. Mas foi-nos sempre. Nunca nos disseram que doença era. E nós temos andado sempre com um bocado com medo, porque não sabemos realmente o que é. Hoje ouvi o vosso programa e fiquei esclarecida. E só que gostava realmente de saber é se esta doença poderá ser transmissível à família. Porque eu já tenho filhos e já tenho netos e sempre vivi com este medo da doença da minha tia, porque não sabia o que era. Muito bem, Maria. Portanto, a Maria está com 66 anos. Muito bem. A mãe? A tia. Era a minha tia, sim, que é irmã da minha mãe. A sua mãezinha ainda é viva? A minha mãe também já faleceu. Sim, mas faleceu... Com Alzheimer. Sim, mas faleceu com quantos anos a sua mãezinha? A minha mãe ou a minha tia? A sua mãe. A minha mãe morreu com 70 e tal anos. Muito bem. O que acontece é os tais 50%. Porque é o seguinte, nesta família, a mãe desta senhora teve a felicidade de pertencer aos 50% que não... Porque senão não tinha chegado até aos 70 e tal anos sem manifestação nenhuma. Exatamente. Portanto, se a sua mãe não teve manifestação, não é pela sua tia ter tido que fica preocupada. Esta senhora também já deve ter mais de 40 anos? Tem? 66. 66? Pronto. Porque é o seguinte, na sua família não há paramileidose. Nem haverá. Os seus filhos... Graças a Deus. Os seus filhos só terão filhos paramileidóticos se casarem com uma paramileidótica. Exato. Ou se for uma rapariga casar com um paramileidótico. Porque é o seguinte, a senhora pode estar sossegada. Sim. Porque na sua família, felizmente, não há paramileidose. Pronto. Era isso que eu andava, porque havia alguns da família que me diziam que poderia haver. A sua família, atenção, a paramileidose, como eu disse há um bocadinho,
é uma doença que se transmite de pais para filhos. Portanto, a sua família, a sua Família direta. Por conseguinte, a paramiloidose é uma doença que se transmite de pais para filhos e não de avós para netos, é de pais para filhos. E a senhora não tem a doença, a sua mãezinha não tinha a doença, os seus filhos não têm a doença, agora só poderá entrar a doença na sua família direta se porventura algum dos seus filhos casar com uma pessoa que tenha a doença. Muito bem. Maria, está descansada? Obrigado. De nada, obrigada a nós por tudo. De nada, obrigada a nós por ter ligado, também uma boa notícia. Nós é que agradecemos. Porque, sendo esta uma doença com este caráter genético assim tão forte, em termos de percentagem, é natural que as pessoas vão ouvindo informações e depois começam a achar que não têm essa informação, como dizia, que é apenas de pais para filhos e começam aqui a ficar sugestionados. Com certeza. Sabem que o avô que teve e diz, o meu avô teve, eu também vou ter, os meus filhos vão ter. Prontos. E havia tabu, antigamente, enfermeiro Carlos, por exemplo, muito. esta senhora que nos ligou não sabia, nunca lhes foi dito o que é que a tia tinha. E ficámos sem perceber se tinha sido uma opção da família de não dizer ou de não ter tido o diagnóstico. De qualquer das maneiras, haveria tabu antigamente? Sou doutora, havia um enorme tabu. Senhora doutora, enfermeiro Carlos. Havia um enorme tabu. Um enorme tabu que havia. Muito. Por conseguinte, as pessoas paramiloidóticas eram escondidas. Não saíam de casa. Porque a família não podia perder um casamento de uma filha e então aquele doente estava em casa e não saía de casa. Porque senão a filha, casadora, não arranjava rapaz para casar. Hoje estamos numa época totalmente diferente. A paramiloidose existe em Portugal há mais de 500 anos. Isso depois, para quem trouxe para aqui a paramiloidose, quem não trouxe, se foram os vikings, isso aí dava para outro programa. Agora, não haja dúvidas absolutamente nenhuns que é sim. E os paramiloidóticos, quem for filho de paramiloidótico, deve ir ao Hospital de Santo António ou ao Hospital de Santa Maria fazer o teste. Porquê é que o teste é feito no calcanhar? O teste genético... Há alguma justificação? Nos bebés, claro, quando... Eu tenho doentes que às vezes iam assim, ao seu enfermeiro, deixei de sentir o calcanhar e tal. Eu acho que é um bocado de tecido que sai dali, não é? E talvez seja o lugar... menos que dá menos dor, se calhar, aos bebés. Não falo na dor. Onde pode haver maior aglomeração de tecido amiloide. Portanto, será essa a justificação? Talvez. Muito bem. Tem muitas vezes esta questão que estávamos a falar do tabu. Hoje em dia já é bastante diferente porque as pessoas também já estão mais informadas e porque se sabe que o fim à vista não é mortífero. Exatamente. Hoje, um doente paramiloidótico, mesmo a própria família, sabe que já há métodos, o transplante hepático e o medicamento para combater a paramiloidose. Isto pode até, aqueles indivíduos que diziam assim, eu não vou ter filhos porque os meus filhos podem ter a doença. Como há pouco falávamos, não é? Hoje já podem ter outro pensamento, dizer assim, eu vou ter filhos porque quando os meus filhos tiverem 18 anos, 19, 20 e tal, já há medicação, até pode haver a engenharia genética, pode descobrir o medicamento que lugar da cura. Exatamente. E a sua convicção é que isso pode mesmo acontecer? Em termos de avanços? Quem me dera ter essa convicção. Mas há estudos a serem feitos, não é? Há gente na investigação aqui desta doença, não é? As doenças raras são estudadas em todo o mundo, não é? Por conseguinte, estes medicamentos só aparecem... Porque há gente a estudar, não é? Porque os Estados Unidos, Inglaterra, França...
todos estes países de grande potência, não é? Grande potência, todos os dias trabalham para resolver estes problemas. Agora, a engenharia genética para que houvesse uma cura para a paramiloidose, olha, digo muitas vezes aos meus doentes e digo muitas vezes às pessoas amigas e quando vou à rádios ou aqui ou acolá, digo, seria uma das maiores alegrias da minha vida, depois do nascimento das minhas 2 filhas, seria a maior alegria que eu teria na minha vida se isso acontecesse. E nunca se sabe, não é? Nunca se sabe. Há uns anos atrás também ninguém esperava haver um medicamento. Toda a gente morria, agora já há medicamentos. Portanto, sempre aqui esta mensagem de esperança, não é? Sim. Já há muito que se pode... Sim, uma mensagem de grande esperança. E os doentes paramiloidóticos sabem que em poucos anos houve uma evolução tremenda. E quer deixar uma última mensagem em nome da associação? Quero dizer, em nome da Associação Portuguesa de Paramiloidose, que os nossos doentes que não tenham problemas de pegar no telefone, ligar para a Associação Portuguesa de Paramiloidose, ligar para o meu número pessoal, falar comigo, falar com os médicos. Se precisarem de alguma coisa, a Associação Portuguesa de Paramiloidose diz o que hão de fazer. Muitas vezes não sabem, estão naquela coisa, não sabem por onde. Liguem para a Associação Portuguesa de Paramiloidose, está todos os dias, das 9 até às 5 horas da tarde, está sempre aberta aos nossos doentes. E nós podemos marcar as vossas consultas no Hospital de Santo António e noutros hospitais, nós podemos vos ajudar e podemos demistificar aquilo que às vezes na vossa cabecinha anda, que não é a verdade. Por isso mesmo esta senhora que nos telefonou agora, neste momento, está toda contente porque pensava que até aos 40 anos podia ter a paramiloidose. Quando não tem a paramiloidose, nunca mais tem. Acabou. Se é portadora, é portadora. Se não é portadora, acabou. Portanto, a associação está aí para isso mesmo. Estamos agradecer ao enfermeiro Carlos Figueiras a presença aqui nós é que agradecemos. Consultório. Nós vamos de fim de semana, por isso desejar um bom fim de semana a todos e voltamos a ter encontro marcado na próxima segunda-feira às 15h30 para abrir as portas do nosso consultório. Bom fim de semana.